Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo vídeo aqui do canal. Uma sequência de vídeos que o Senhor tem direcionado ao meu coração para compartilhar aqui com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para receber constantemente as notificações dos vídeos que são lançados todos os domingos às 19 horas aqui no meu canal do YouTube. Uma palavra que vai edificar a tua vida. E compartilha também essa mensagem com outras pessoas. O tema da nossa mensagem de agora é a tristeza gerada por Deus. Exatamente. Deus, ele também entristece o nosso coração. Mas antes de darmos continuidade aqui na mensagem, eu quero fazer uma oração consagrando esse vídeo aqui ao Senhor. Querido Deus e Pai, Senhor, nós colocamos diante de Ti essa próxima mensagem. Agradecemos por essa oportunidade, Pai. Eu oro para que o Senhor ministre aos nossos corações, Pai, através daquilo que o Senhor quer falar, através da mensagem que o Senhor nos concedeu, Pai, que seja uma palavra rema, uma palavra revelada para nós, Senhor, e que o Espírito Santo possa promover a transformação que só Tu podes promover, Deus. Em nome de Jesus, eu consagro esse vídeo em Tuas mãos para que a Tua vontade seja feita. Amém? Queridos, a tristeza gerada por Deus. A mensagem que vai dar o norte, o texto que vai dar o norte para a nossa mensagem está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Vou repetir. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Deus, ele entristece. Deus, sim, ele entristece. Eu passei por alguns momentos na minha vida, quando eu comecei a caminhar com Jesus. Deus, ele estava modificando a minha estrutura. A palavra diz em Mateus que ninguém coloca remendo novo em roupa velha. E não se coloca vinhos novos em odres velhos, porque o odre, ele não suporta a capacidade de fermentação desse vinho novo e ele se arrebenta. Então se perde tanto o vinho novo quanto o odre velho. Quando o Senhor traz essa mensagem, que ele fala sobre estrutura, né? Então o Senhor, ele é puro, a essência dele é pura. Se a essência dele é pura, a nossa estrutura precisa ser moldada para receber então a essência dele. Se o Senhor, ele implementa a essência dele numa estrutura velha, a gente não consegue suportar. Por isso que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Senhor, ele começa a moldar o nosso caráter, a trabalhar o nosso coração de uma forma sutil e progressiva, e não repentina e brusca, porque se o Senhor fizer isso, a gente não suporta a capacidade, essa transformação e essa essência que o Senhor está gerando aqui em nós. Então por isso que o Senhor faz de uma forma progressiva para que a nossa estrutura consiga suportar essa essência. E nessa caminhada de transformação do nosso íntimo, o Espírito Santo, ele vai nos convencendo do pecado, ele vai nos convencendo das nossas falhas, ele vai nos convencendo dos nossos erros. Então essa tristeza, às vezes que é gerada por Deus, essa tristeza, ela é advinda muitas vezes de uma escolha que nós fazemos do pecado, por exemplo, quando a gente escolhe o erro sabendo que aquele é o erro. Eu já passei por algumas situações na minha vida, né, onde o Espírito Santo começou a me gerar uma angústia mesmo, uma aflição, uma tristeza mesmo, e eu não sabia do que era. Só que foi interessante que em todas as situações o Senhor trouxe uma palavra revelada que me mostrou o porquê que eu estava triste. E na verdade a tristeza não era da Alexa, a tristeza era do Espírito Santo, das atitudes que eu havia tomado, dos comportamentos que eu tinha feito, de alguma fala que eu tinha falado, então aquilo gerou tristeza em mim. Só que Deus, ele nos entristece para quê? A palavra aqui em 2 Coríntios fala para gerar arrependimento. E esse arrependimento nos conduz à salvação. O que é o arrependimento? O arrependimento, gente, não é quando a gente chora, não é quando a gente fica triste, não é quando a gente pede desculpas, quando a gente machuca alguém. O arrependimento, ele promove a mudança de comportamento. Arrepender-se é você ir para o outro lado. Então, você muda completamente o teu comportamento. Toda tristeza que o Espírito Santo promove, advindo de alguma situação, de algum comportamento que nós tivemos, de uma decisão que nós tomamos, de uma escolha que nós fizemos,
toda essa tristeza, ela vai gerar algum tipo de arrependimento, ou seja, ela vai promover uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento vai nos conduzir a uma santificação. E essa santificação ela vai nos conduzir para Cristo, ou seja, nos conduz para a salvação. Quando a gente começa a se relacionar com Deus, e a palavra fala lá em Provérbios 10 que o princípio da sabedoria é temer o Senhor, o seu Deus. Quando nós começamos a ter intimidade com Ele, quando nós começamos a nos relacionar com Ele, o Senhor gera no nosso coração esse temor. E esse amor por Ele, esse desejo de querer estar com Ele, quando a gente ama alguém, a gente não quer machucar aquela pessoa, a gente não quer entristecer aquela pessoa. A Alexia lá do passado, antes dela conhecer Jesus, porque eu conhecia uma religião, mas eu não conhecia Jesus. Então, eu não tinha temor a Deus, porque primeiro, eu não conhecia Ele. Para eu conhecer Jesus, eu preciso me relacionar com Ele, e para me relacionar com Ele, eu preciso estar lendo a palavra. Então, eu não conhecia Jesus. Como é que eu vou não machucar aquele que eu não conheço? Então, para eu ter esse discernimento de não querer machucar, eu preciso amar aquela pessoa. E o Espírito Santo é uma pessoa. O relacionamento produz essa intimidade, conforme a gente vai conhecendo Jesus, entendendo o seu verdadeiro significado para nós, porque Jesus se entregou na cruz por mim e por você, por causa dos nossos pecados, para produzir a nossa salvação, para nos conduzir a uma salvação e nos entregar a vida eterna. Olha o impacto forte que isso tem. Quando essa mensagem ela entra no teu íntimo, quando você entende a grandeza disso, a importância disso, você não quer mais machucar o Espírito Santo. Uma coisa, gente, é quando a gente não conhece o pecado, quando a gente não conhece que está pecando. Por isso que a Bíblia fala lá em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando eu não conheço a palavra, eu vou continuar errando, eu vou continuar falhando, eu vou escolher o erro sem saber que eu estou errando. Então eu vou cometer pecados inconscientes porque eu não sei que eu estou falhando, eu não sei que eu estou entristecendo o coração de Deus. E a Bíblia fala que quando nós não conhecemos, quando nós estamos errando, não conhecemos que nós estamos pecando, Deus ele desconsidera esse tempo. Porque a nossa ignorância nos fez pecar, então o Senhor desconsidera. Mas a partir do momento em que nós sabemos que aquilo é um erro e nós decidimos pelo erro, isso entristece muito o coração do Senhor. Isso é o pecado de iniquidade, que é quando eu conheço que eu estou pecando e eu decido pecar. Isso entristece muito o coração do Senhor. Isso gera muita dor para o coração do Senhor. E às vezes a gente decide pelo pecado. Às vezes a gente tem os pecados de estimação, né? Que a gente considera, não, mas isso aqui não faz tão mal, mas aquilo entristece o coração do Senhor. E aí quando a gente toma a decisão de cometer aquele pecado, sabendo que é um pecado, a gente fica triste, porque a gente entristeceu o coração do Senhor. E nós ficamos tristes porque o Espírito Santo que habita em nós, ele fica triste também. Sempre que a gente toma essa decisão de pecar, escolhendo o que é o pecado, mas nós decidimos pregar Jesus de novo na cruz. Eu ouvi isso alguns anos atrás e para mim foi muito forte, porque eu estava cometendo uma situação, tomando uma decisão e tendo um comportamento disfuncional que eu já sabia que aquilo entristecia o coração de Deus. E foi um desafio me libertar daquele comportamento. Foi muito jejum, muita oração, santificação, e eu tenho que vigiar isso até hoje. Então essa tristeza que o Senhor promove em nós é uma tristeza que vai nos conduzir a esse arrependimento, a essa mudança de comportamento. Por outro lado, aqui a palavra diz que a tristeza gerada pelo mundo, ela produz o remorso que nos conduz à morte. Talvez você tenha feito alguma coisa que isso tenha também gerado um remorso em você. Você há muitos anos carrega uma culpa. Só que isso o Senhor não gera. Porque a tristeza que o Senhor gera, essa tristeza produz uma mudança de comportamento. Agora a tristeza que o mundo gera, essa tristeza, ela produz esse remorso. Ela gera essa culpa. Ela gera essa tristeza que te aprisiona, que te impossibilita de viver os planos de Deus. Então talvez você tenha chegado nesse vídeo aqui porque você se sente culpado, porque você carrega um remorso de alguma coisa que você fez ou de algo que você deixou de fazer. E essa é uma oportunidade para você liberar essa culpa, para você liberar essa tristeza, porque essa culpa, essa mágoa que você tem com você, essa tristeza que você carrega, isso aqui está te aprisionando a viver o novo do Senhor.
Quando Jesus ele se entregou na cruz, a palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Então, isso é o que a palavra diz. A partir do momento que Jesus foi crucificado, naquele momento os nossos pecados eles foram não apenas apagados, eles foram, além de serem apagados, eles também foram perdoados. Então, Jesus ele já se entregou na cruz sabendo que você falharia. O que o Senhor deseja é que primeiro você se arrependa. É isso que a palavra está dizendo. É você se arrepender. É você, dizer para o Senhor, Senhor, sonda o meu coração. Salmo 139 diz, sonda o meu coração e prova-me, porque tu me conheces. E mostra se algo aqui dentro de mim te desagrada. Então, quando a gente chega diante do Senhor e se prostra e se quebranta, porque a palavra diz que o Senhor, ele ama o coração quebrantado, o coração contrido, mas resiste aos orgulhosos. Quando a gente se achega diante do Senhor, se você está sentindo essa culpa, que você se achegue diante do Senhor e diga, Senhor, eu me sinto culpado e eu quero te pedir perdão. O primeiro perdão que você precisa liberar é para Deus. Às vezes você se sente indigno, tá? De chegar diante do Senhor e de você pedir perdão. Eu lembro que eu atendi um caso de uma moça que ela chegou para mim e o sonho dela sempre foi ser mãe. Só que ela se envolveu com um rapaz, teve uma relação, foi um caso, um caso esporádico. Ela se envolveu com aquele rapaz e naquela relação que ela teve, ela engravidou. Ela ficou tão desesperada que ela não queria ter engravidado daquele rapaz, que ela comprou medicamentos para poder ter um aborto em casa e ela quase morreu, essa moça. Ela quase morreu. Ela não falou isso para ninguém, ela só compartilhou comigo. E quando ela trouxe essa história, ela disse que ela se sentia indigna, porque o sonho dela sempre foi construir uma família e ter filhos, e ela se arrependeu da atitude que ela teve. Só que aquele arrependimento não gerou nela apenas essa mudança de comportamento, porque sim, o Espírito Santo se entristeceu da atitude dela, porém estava gerando um remorso, e esse remorso ele conduz o que? Nos conduz à morte. Esse remorso, essa tristeza gerada pelo mundo nos conduz à morte, ou seja, nos impossibilita de viver os sonhos do Senhor. E ela se sentia indigna de ter relacionamento com Deus. É importante deixar muito claro aqui, queridos, a Bíblia fala, mas eu vou reafirmar isso para você, de que nós não somos dignos. Nós não somos dignos do perdão do Senhor. Nós não somos dignos disso. Então, se for por dignidade, ninguém tem acesso a esse perdão. Mas o que o Senhor deseja é que a gente se achegue diante do Senhor e se arrependa. Que a gente diga, Senhor, eu falhei, me perdoa porque eu fiz isso. Eu não me sinto digna de estar aqui, mas Senhor, eu sei que o Senhor pode perdoar os pecados, porque a Tua palavra diz que o Senhor Jesus foi crucificado pelo perdão dos meus pecados. Então o Senhor já te perdoou. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ser o quê? Humilde diante do Senhor e confessar o teu pecado, porque a Bíblia diz, quando você confessar os seus pecados, você será perdoado. Mas quando você compartilhar com os seus irmãos, você é curado. Porque você tira aquilo que estava oculto do reino das trevas e coloca no reino da luz. E aí o Senhor Jesus começa a agir no teu coração. Essa moça compartilhou isso comigo. Quando ela compartilhou isso comigo, Satanás deixou de oprimir ela, de culpar ela e de gerar esse remorso dentro dela, porque aquilo estava oculto. Ali foi trazido ao reino da luz e o Senhor está trabalhando na vida dessa mulher. E eu creio que o Senhor vai conceder grandes coisas para ela ainda, vai realizar grandes sonhos na vida dela. Então talvez você esteja aí, você carrega essa culpa, esse remorso e você nunca falou para ninguém. Então a primeira coisa que você tem que fazer é confessar isso ao Senhor. E você escolher alguém, tá, que preferencialmente conheça a palavra de Deus, que seja uma pessoa da tua confiança, tá? Que você possa expor essa situação, expor esse pecado e você compartilhar com essa pessoa para que isso seja tirado da escuridão, seja tirado do reino das trevas e seja colocado no reino da luz, para que o Senhor possa promover em você um arrependimento, uma transformação dentro de você. Chegou o momento de você liberar essa culpa. E um outro perdão, que talvez você chegou aqui, que você precisa liberar, é o perdão para você. Porque a partir do momento que você libera, confessa o teu pecado, o Senhor instantaneamente Ele te perdoa. Mas a questão é, você se perdoou? Porque talvez você carregue essa culpa, esse remorso de coisas que você fez ou deixou de fazer, isso tenha aprisionado a tua vida. O apóstolo Paulo fala, né, que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Então, é de fato um tempo novo para você viver o novo de Deus na tua vida.
Só que para isso você tem que liberar aquilo que está te aprisionando até agora. Essa tristeza que o mundo gerou, baseada numa escolha que você fez, mas que você ainda continua se culpando. Traz isso para o reino da luz, para que isso possa promover o quê? O arrependimento. Se aquilo que você fez te machucou de uma forma, te entristeceu, leva isso para o Senhor vai produzir esse arrependimento, ou seja, vai mudar o teu comportamento. Por exemplo, quando um casal, às vezes o marido trai a esposa, por exemplo, ou vice-versa. Ele vai lá e pede perdão. A esposa ou o marido vai lá e aceita de novo, começam de novo o relacionamento, daqui a pouco ele vai lá e traz de novo. Esse perdão, ele não promoveu o arrependimento. Esse perdão foi da boca para fora, porque o arrependimento genuíno promove a mudança de comportamento. A pessoa, ela se arrepende e ela muda o comportamento. E é essa tristeza, essa inquietação que o Espírito Santo gera para que ele possa mudar o nosso comportamento, para que ele possa nos santificar, para que ele possa nos purificar e nos preparar para o reino da eternidade. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você. Se algo está entristecendo o teu coração, esse é um tempo. E o Senhor te trouxe para esse vídeo para você liberar o teu coração. Para você saber que nele você pode todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Que de fato você não é digno do perdão, mas é exatamente por você não ser digno que a gente carrega, que o Senhor derramou essa graça, que é o favor imerecido, que a gente consegue reconhecer no meio da nossa indignidade a grandeza do amor de Cristo por nós. Eu quero que você saia daqui realmente com o teu coração livre e que você olhe para a tua vida também e entenda, será que eu não estou dizendo perdão da boca para fora? Será que as coisas que entristecem o coração do Senhor, eu continuo fazendo? Será que eu escolho entristecer o coração do Senhor? Será que isso gerou algum tipo de mudança de comportamento em mim? E essa mudança de comportamento, queridos, depende de uma decisão nossa. Quando eu falei que eu fazia algo que entristecia o coração do Senhor, o Senhor teve uma palavra revelada que Ele trouxe a mim e isso gerou arrependimento. E quando eu ouvi que eu escolhi aquele pecado e eu pregava Jesus na cruz, eu instantaneamente deixei de pecar. Instantaneamente eu deixei de falhar. Porque eu imaginei Jesus pregado na cruz e aquilo me entristeceu muito, porque eu escolhi o pecado. Mas aquilo promoveu o quê? Uma mudança de comportamento. Eu deixei de fazer. Não é que foi simples, porque eu tive que mudar muitas convicções, muitas percepções, crenças que eu tinha, e foi um processo. Mas o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele me auxiliou para que pudesse mudar. Eu preciso vigiar. Aquele que estiver de pé, cuide para não cair. Orar e vigiar, é isso que a palavra diz. A gente precisa constantemente da misericórdia dEle. Se você chegou até esse vídeo, o Senhor está te dizendo que libera o teu coração, porque o perdão Ele já liberou. Agora você precisa liberar o teu coração. Libera o teu coração conforme o Senhor trouxe aqui nesse vídeo para nós. E se você tem feito algo que você sabe que tem entristecido o coração do Senhor, esse é o momento de você expor para o Senhor e de você se arrepender verdadeiramente, para que haja uma mudança efetiva no teu comportamento. Tá bom, queridos? Muito obrigada por estarem aqui. Se esse vídeo fez sentido com você, compartilha também com outros amigos. Te espero no próximo vídeo.